Galeritia, estamos aí na aula de exercícios de mol. Eu já havia comentado com vocês que essa frente, né, de química, ela vai priorizar conteúdos que envolvam cálculo. Então, a gente começa aqui uma sequência que é mol, depois entra gases, depois entra cálculo estequiométrico, depois entra soluções, com a parte de concentração, titulação, toda essa parte aí. O pessoal já está aqui começando a dar as opiniões. Você gosta de cálculo, né? Cara, assim, quando eu fazia cursinho, eu gostava também. Eu gostava de cálculo, falando sério. Não no primeiro ano de cursinho. Primeiro ano de cursinho, cara, eu tinha calafrios. Tinha calafrios. Quando tinha aula de estequiometria, concentração, nossa, eu falava, meu Deus, cara. No segundo ano também foi bem complicado, assim, já no terceiro ano eu já dei uma transmutada no negócio. Eu já estava meio devorador. Aí eu comecei a achar chato, porque assim, cálculo, ele é o tipo da coisa que quando você pega o jeito, você não erra mais. Você não erra. Então, se você está errando questão de cálculo estequiométrico, é porque você ainda não chegou naquele nível. Porque a hora que você chega, é difícil errar uma questão, gente. Porque as questões, elas são muito parecidas. Né? Você vai errar uma questão por uma distração, interpretou alguma coisa errada, ou uma conta. Né? Quando cai questão de estequiometria, por exemplo, é sempre a mesma história. Se você souber fazer lá, tipo, olha, tem problema de rendimento, tem problema de excesso, tem problema de não sei o quê, você tem uns 4, 5 casinhos ali, você fecha e mata. Né? Mas assim, para quem está começando é meio complicado. O pessoal está falando aqui que não gosta de eletricidade. Puta, eletricidade é muito legal. Eu acho legal a eletricidade. Aqui, eu falando aqui, eu curto bastante, mas eu comecei a gostar depois que aprendi para valer. É o que eu estava falando. É o que eu estava falando. Quando você pega no jeito, aí vai. O pessoal tá meio revolto com a física, né? Tem uma galera aqui metendo meio que o pau na física. Ó, então aqui tá putaço com a lista de lançamento. Ah, não, tá achando as questões parecidas. Lançamento não tem muita mudança também, não. Depois que você pega o jeito de lançamento, né, você até para de estudar. Você fala, ai meu, deixa quieto, vai, já aprendi a fazer o negócio. Né? Já em movimento circular vai dar um trabalhinho. E lei de Newton, então, a hora que entrar a lei de Newton, cara, aí, puta, aí esquece. Aí é muito foda. Porque tem muito tipo de problema diferente. Né? Então é isso, tá? Então a gente vai entrar aqui nessa parte de calculeira, né? Depois de soluções, eu acho que vem termoquímica nessa frente. E depois eu acho que a radioatividade, aí entra orgânica, mas aí fica bem tranquilo. Aí fica bem tranquilo. Então vamos começar, vai. Eu já comecei fazendo, meio que jogando conversa fora aqui, estava dando mais uma enrolada. Então agora vamos começar. Questão número 1. Deixa eu avisar vocês o seguinte: se não me engano, no material que vocês receberam em PDF, tem uma numeração errada. Né? Eu numerei uma questão duas vezes com o mesmo número. Então, no material de vocês deve estar até a 15. A gente tem 16 questões. Tá? Então, vamos começar. Questão número 1. É uma questão bem diferente, tá? Era uma questão de massa atômica. A gente começou na aula de mol discutindo aquela ideia de que a massa de um átomo que a gente põe na tabela, ela é, na verdade, uma média de átomos que têm a massa diferente, né? Os isótopos. Então, a gente falou daquela questão relacionada à média ponderada, né? Que a gente usa para fazer as contas. Então, aqui é uma questãozinha que ilustra isso, tá? Ele fala assim: Francis W. Aston utilizou a espectrometria de massa para comprovar a existência de um grande número de isótopos de elementos não radioativos. Deixa eu fazer um comentário aqui rapidamente sobre esses nomes, né? Isso é uma coisa que na prova de ciências da natureza, às vezes o aluno tem muita dificuldade em entender a questão.
o comando, o enunciado, por causa dessas palavras estranhas. Então, sempre que aparecer uma palavra estranha, a gente tem que parar e definir, tá? Espectrometria de massa é um tipo de aparelho que consegue detectar a massa de partículas bem pequenininhas. Bem pequenininhas. Ele arremessa essas partículas dentro de uma máquina, essa máquina tem um campo elétrico, e essas partículas vão desviar ali. Pelo desvio, a máquina sabe qual é a massa da partícula. Mas quando eu falo de partícula, gente, estou falando de massa de átomo e massa de molécula. Massa de íon. São coisas bem pequenininhas, tá? Então, você precisa saber isso do aparelho, como ele funciona, os detalhes, você não precisa saber, tá? Aí ele fala assim, a figura a seguir mostra o espectro de massa do antimônio. Então, o espectro de massa, ele é um gráfico. Tá? Esse gráfico, ele mostra o seguinte. No eixo Y, a abundância relativa. No eixo X, a massa. Então, o gráfico, não sei se vocês conseguem entender a ideia, ele mostra que eu tenho uma certa quantidade de átomos, né, de antimônio, né, que ele fala, na qual 57,25% desses átomos tem massa 121. E 42,75 tem massa 123. Tá? Essa é a ideia do gráfico. Analise o espectro do antimônio e faça o que se pede nos itens a seguir. Item A. Como são representados os símbolos dos isótopos do antimônio? Então, é só para representar o símbolo. Então, o antimônio, o símbolo é SB, e a massa eu coloco aqui em cima, 121, esse é um isótopo, e o outro isótopo seria o 123. Ah, professor, precisa colocar o número atômico? Não, não precisa. Até porque ele nem deu aqui no texto. Nem deu. Tá? Item B. Calcule a massa relativa do antimônio. Afinal de contas, então, qual é a massa do elemento? Ele quer que eu calcule a massa do elemento. Ele quer a massa do elemento. Lembra que a massa do elemento ela é calculada pela média ponderada das massas que você tem ali. Então, a nossa conta a massa do antimônio é... Lembra do que a gente fez na aula, né? A gente até usou o exemplo do boro. É 121 vezes a porcentagem dele, 0,25, mais 123 vezes a porcentagem dele, que é 42,75. Tudo isso dividido por 100. 100%, né? Nossa, ficou bem torto essa fração, hein? Tudo bem. Tá aqui. Aí é conta, tá, gente? Eu não vou fazer na calculadora aqui, porque, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. Essas horas da noite fazer isso aí. Ó, se alguém quiser fazer a conta para conferir aí, a minha tá dando 121,8. Na verdade, dá 121,855. Se eu fiz a conta certa aqui. Então, por exemplo, na tabela periódica, os caras, dependendo de como a tabela tá mostrando os valores, né? Ele pode arredondar para uma casa depois da vírgula. Então ficaria 121,8. Pode arredondar para duas casas ou três, vai depender do nível de precisão que você quer fazer conta. Tá? Então, por exemplo, no laboratório de química, os caras usam, você vai fazer conta, né? Os caras usam até a terceira casa. Tem essa de usar arredondando. Porque aí você faz com a calculadora, né? Ninguém fica fazendo conta na mão. Por que o vestibular gosta de arredondar? Porque o vestibular não deixa usar a calculadora.
Se o vestibular deixasse usar a calculadora, ele não precisaria de arredondamentos, né? Tá. Tudo bem, gente? Então, esse exercício, na verdade, que eu falei para vocês, esse assunto, esse tópico do assunto, né, não cai tanto. Coloquei aqui um exercício para a gente situar. O que a gente vai fazer agora a partir desse exercício é ficar trabalhando com mol. Mol, 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 massa, mol, massa, tá? E aí vão surgir situações, beleza? Então vamos lá, questão 2. Blá, 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 blá. Vai lá para a penúltima linha. Considere, penúltima linha, considere uma amostra de 80 gramas de metano. Metano é um gás, tá? Para quem não lembra, metano é um gás, tem várias coisas que a gente pode falar sobre o metano, mas eu não quero falar sobre isso agora. Tipo assim, não quero. Tá, vamos fazer exercício de mol sem ficar falando de outras coisas. O metano, ele é CH4. Então imaginem que você tem um balão, eu vou falar de balão, né, porque o metano é um gás. Tá? E eu coloquei aqui 80 gramas do nosso querido metano. Então ali dentro tem várias moléculas de CH4. Várias. Tá? Determine, item A. Qual a quantidade de matéria? Quantidade de matéria. Eu quero calcular o número de mols. Quantos mols eu tenho ali? Lembrando que mol, né, a gente está usando com a ideia de pacote. Deu para entender? Então é mais ou menos o seguinte. Imagina que eu pegasse esses 80 gramas e agrupasse eles em pacotes de 1 mol. 1 mol, mais 1 mol, mais 1 mol. Quantos mols eu teria até chegar em 80 gramas? É isso que ele quer saber. Todo mundo compreende isso, gente? Eu gosto de fazer desse comecinho bem, com calma, para todo mundo entender o que você está fazendo, porque tem muita gente que estranha trabalhar com mol. Tá? Então, quando ele pergunta, calcule a quantidade de matéria, ele está perguntando quantos mols eu tenho ali. Ou seja, quantos pacotes. Gente, como é que eu descubro quantos pacotes? Se eu souber quanto pesa cada pacote, eu consigo fazer essa conta. Quanto pesa cada pacote, gente? Cada pacote vai pesar o que a gente chamou na aula de massa molar. Tá? Então, quer dizer, para eu trabalhar com esse tipo de pergunta, eu tenho que, antes de fazer a conta, calcular a massa molar do metano. Por isso é importante a fórmula. Tudo bem? Então, eu quero a massa molar do CH4. Aí a tabela vai te dar esses valores, né, gente? O exercício vai te dar. Quanto pesa o carbono? O carbono pesa 12. Mais. Quanto pesa o hidrogênio? O hidrogênio pesa 1, só que eu tenho 4 hidrogênios. 4 vezes 1. Isso aqui dá 16. Tudo bem? O que a gente aprendeu na aula? Vamos retomar o conceito. Esse 16, ele pode ter dois significados. Por exemplo, se você escrever para mim assim, 16U, lembra o que era U? Era a unidade de massa atômica. Essa massa, ela é a massa de uma molécula. Chamada massa molecular. Tá. 16 U's é a massa de uma molécula. Agora, se eu pegar esse mesmo número e colocar grama do lado, aí eu tenho uma massa bem maior. Uma massa bem maior.
essa massa não é a massa de uma molécula, ela é a massa de 1 mol de moléculas. Isso é a massa molar. A massa molar, ela é a massa de um pacote de moléculas. A massa molecular é a massa de uma molécula, tá? Como é que eu achei a massa atômica? Na tabela. As massas atômicas eu achei na tabela. A massa molar eu achei somando. Eu falei o seguinte, ó, o carbono, ele pesa 12. A minha molécula, ela tem um carbono e 4 hidrogênios, certo? Então, se ela tem um carbono e 4 hidrogênios, eu vou calcular a massa da molécula. Então, eu vou pegar 12, que é a massa do carbono, mais 4 vezes a massa do hidrogênio. Isso aqui, ó. Tá? Esse valor 12 e esse valor 1 são as massas que a tabela vai te dar. Esses valores a tabela vai te dar. Tá? Beleza. Bom, aí achamos o 16. Agora eu vou fazer a regra de 3. Agora eu vou fazer a regra de 3. Eu vou dizer assim, olha. Agora eu vou dizer assim. Eu vou dizer que 1 mol de moléculas que é um pacote, né? Cada pacote pesa 16 gramas. Quantos pacotes eu terei em 80 gramas? Percebe que a massa 80, vê se você consegue perceber isso, gente. Essa massa 80 aqui, ó, tá vendo ela? Ela é 5 vezes maior que a massa de cima. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Se a massa que você tem é 5 vezes maior, significa então que o número de mols, ele tem que dar quanto? Quanto tem que dar? Tem que dar 5, concorda? Se você fizer a regra de 3, né, daquele jeito tradicional, 16 vezes N igual a 1 vezes 80, você vai chegar em 5 mols, tá, gente? Não vou pular essa passagem. Ou seja, são 5 pacotes. Lembrando que aqui dentro, ó, você tem, cada pacote desse tem 600 sextilhões de moléculas. 600 sextilhões, tá? Tudo bem até aqui? Agora, olha a pergunta B de bola. Olha para a pergunta B de bola. Quantos átomos eu tenho de carbono e de hidrogênio? Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse item. Por quê? Porque, por exemplo, principalmente para quem tem problema de cálculo estequiométrico. Se você tem problema de cálculo estequiométrico, provavelmente o teu problema começa aqui. Gente, veja só qual é o problema. A minha molécula de metano, então vou colocar aqui item B. A minha molécula de metano, ela é formada por um carbono e 4 hidrogênios. Tudo bem? Então, por exemplo, lá dentro tem uma porrada de moléculas. Para ter essa porrada de moléculas ali, eu tenho que ter uma quantidade de carbonos e uma quantidade de hidrogênios. Só que a gente precisa entender que cada molécula que tem lá dentro tem um carbono. E cada molécula que tem lá dentro tem 4 hidrogênios. Então, olha o que eu vou escrever aqui, ó. Presta atenção nessa linha. Uma molécula de metano ela tem que ter lá dentro um átomo
de carbono, certo? E ela tem que ter lá dentro, 4 átomos de hidrogênio. Vocês lembram do modelo de Dalton? Ele não falava que existia uma proporção fixa? Então, eu não sei quantas moléculas tem lá dentro. Quer dizer, na verdade eu sei, né? Mas para qualquer número de moléculas que você tiver, quantos carbonos você tem que ter? Concorda? Porque cada molécula vai precisar de um carbono. Para cada molécula que tem lá dentro, tem que ter um carbono. Então, se tipo, sei lá, se tiver 1000 moléculas, tem que ter 1000 carbonos. Tem que ter 1000 carbonos. Tá. E lá dentro vai ter quantos hidrogênios? Quantos hidrogênios vai ter lá dentro? Olha, por exemplo, se eu tiver 10 moléculas, eu tenho que ter 10 carbonos. Mas você concorda que eu teria que ter 40 hidrogênios? Por causa da fórmula. CH4. CH4. Então, seja qual for o número de moléculas, você vai ter que ter N carbonos e vai ter que ter 4 Ns de átomos de hidrogênio. Tudo bem? Essa proporção ela é fixa. Tudo bem? Tá bom? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas moléculas eu tenho lá dentro? Quantas moléculas eu tenho lá dentro? Nós acabamos de fazer a conta no item anterior. Nós temos lá dentro, gurizada, 5 mols de moléculas. 5 mols. 5 mols, vem cá, não são 5 vezes o mol? Não é isso que eu tenho lá dentro? Então, vem cá, existe uma proporção, que é NN4N, certo? Se esse N for isso aqui, só que não é 5 mols? Cinco mols. Tá? Eu só troquei a palavra mol pelo valor que ele representa. Então, lá dentro tem que ter quantos carbonos? Tem que ter 5 mols de carbonos. E tem que ter 4 vezes isso. Vocês estão percebendo como o negócio é meio tenso? Como é que você vai ter prática fazendo isso? Repetindo. Você vai ter que fazer isso com várias moléculas, até você acostumar. Então, o que o exercício fez com a gente? Ó, presta atenção no raciocínio do exercício. Esse exercício aqui ele vale por uma aula, gente. A gente podia ficar tipo uma hora nesse exercício que tem coisa para falar. O que ele fez? Ó, ele me deu uma massa. Ai, peraí, gente. Sem querer apertei o botão aqui. Ó, acho que voltou a tela. Se não voltou, vocês me falam. Ó, ele deu a massa e perguntou quantos mols tem de moléculas. Certo? Aí, no item B, o que ele fez? Ele falou, bom, a molécula é feita por átomos. Então, agora ele quer que eu conte átomos. Então, é o que a gente está fazendo. O que eu fiz, então? Eu primeiro peguei uma molécula sozinha. E descobri, para essa molécula,
Qual é a proporção entre molécula e átomos? Tá? Essa proporção, quem me deu foi a fórmula, ó. 1:4. Depois eu generalizei, ó. N, 4N. Para quantos N's você quiser. Aí o que eu fiz? Eu peguei aquele número de moléculas que eu tinha achado no item A e taquei ele aqui. Ó, ó o mol aqui, ó. 5 mols, 5 mols, 20 mols. Conseguem enxergar que aqui é 20 mols? Tá? Esse é o N. Quer dizer, o N ele pode ser um número muito pequeno, ó, uma molécula, um átomo, é um número muito pequeno. Mas ele pode ser um número gigante. Tão gigante que eu uso mol. Então, olha que interessante como essa frase fica. Presta muita atenção nessa frase, ó. Vai acompanhando o meu laser, ó. 5 mols de metano, 5 mols de metano contém 5 mols de carbono e 20 mols de hidrogênio. Eu posso escrever isso em mol, né? Só que eu não vou escrever em mol, por quê? Porque ele não quer saber quantos mols. Ó. Olha a pergunta do item B. Qual é o número de átomos de carbono e hidrogênio? Então, ó, o número de carbono está aqui, ó. Carbono. Quanto que eu tenho de carbono? Isso aqui, ó. 30, 10 a 23 átomos. Átomos. E para o hidrogênio, seria 20 vezes mais do que esse número, né? Não, 20 não, 4 vezes mais do que esse número. Então, 5 vezes 6, 30, vezes 4, 120, 10 a 23. Deixa assim, tá? Não vai mexer com vírgula aqui não, pelo amor de Deus, vai. Deixa assim. Se quiser colocar 1,23, 10 a 25, também pode, mas deixa assim. Deixa todo mundo com 10 a 23, que tá bom. Tudo bem, gente? Se você souber fazer isto com uma molécula, se você treinar nesse comecinho agora, tiver bastante paciência, você vai fazer isso lá no cálculo estequiométrico. Aí, mano, você vai deitar ali. Ali você vai deitar. Não tem para ninguém. Só que, e vai chegar uma hora que você vai fazer isso de cabeça. Isso que a gente está fazendo aqui, se você treinar, você consegue fazer de cabeça. Você pega essa massa aqui, ó, você vai fazer tanto que você vai pegar essa massa, vai transformar para mol de cabeça, e já vai chegar nesse valor aqui, ó, e já vai pegar esse valor e colocar ele aqui, ó. Ó. É um exercício muito mecânico, mas ele é importante de ser feito. Tá? Item C. Então, deixa eu só fazer um comentário, tá, sobre isso. Que eu quero que vocês guardem muito esse comentário, pra vocês entenderem como que às vezes a gente estuda errado. Por que muito aluno estuda e não aprende? Porque quando ele vai estudar, ao invés de ele começar fazendo esse tipo de exercício, o que falam para ele? Não, faz exercício de vestibular. Não dá para você começar uma preparação de um aluno metendo um exercício de vestibular. Por quê? Porque o exercício de vestibular, ele parte da premissa de que isso você já sabe. Você já sabe. Então, por que às vezes o aluno faz 200 questões e fala, mas professor, eu não consigo começar nenhuma sozinho? Porque você está começando com as questões erradas. Tá? Por isso, tem de ter paciência. Tá? Não adianta, para quem é marinheiro de primeira viagem, não adianta sair pegando exercício de apostila de cursinho e fazendo. Você vai dançar. Você vai se frustrar. Você vai gastar uma energia danada e não vai ser tão produtivo. Tá? Então, esse tipo de exercício que você está fazendo aqui comigo, ele não cai em vestibular. Não vai cair um assim. Mas ele é fundamental para você conseguir entender os que vão cair. Tá? Questão, podem tirar print para a gente fazer o item C. O item C,
ele é muito interessante. Por quê? Porque ele vai fazer uma proporção, só que com a massa. Com a massa. Dá uma olhada na pergunta da criança. Ó, qual que é a massa correspondente ao número de átomos de carbono e de hidrogênio que estão dentro dos 80 gramas? Então, sabe esses carbonos que você achou aí? Sabe esses hidrogênios que você achou aí? Ele quer saber quanto pesa cada um. Quantos gramas tem de carbono? Quantos gramas tem de hidrogênio? Então, vamos usar a lei de Dalton. O que o Dalton descobriu? Que quando uma molécula se forma, os átomos se combinam numa proporção, não é? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui assim, ó. CH4 tem carbono e hidrogênio. Não é? O que a gente acabou de descobrir? Que em uma molécula você tem um átomo e 4 átomos. Certo? Aí a gente expandiu isso para mol. A gente falou assim, que 5 mols de moléculas contém 1 mol de carbonos e tem 4 não, aliás, eu falei errado, gente, aqui não é 1 mol, é 5, que é 1 para 1, tá? 5 mols. E aqui tem que ter 20. Certo? Agora vem cá. Vem cá. Essa proporção, ela pode ser enxergada em massa. Em massa. Em massa, gente. Porque veja só. Quanto pesa o carbono? O carbono, ele pesa 12 gramas... Opa. Ele pesa 12 gramas por mol. E o hidrogênio, queridos, pesa quanto? 1 grama por mol. Dados da tabela periódica, tá? Dados da tabela periódica. Se você conhece essas massas, então o que você pode fazer? De cabeça, vê se você consegue fazer isso de cabeça. Se você não conseguir, você me chama aqui, ó. Eu posso dizer que aqui tem 60 gramas. Concorda comigo ou não? Por quê? 12 gramas para 1 mol. Ó, 12 gramas para 1 mol. Então, a conta que você tem que fazer de cabeça é a seguinte, ó. Se 12 gramas equivale a 1 mol para o carbono, quantos gramas serão 5 mols? 60 gramas. Tá? Beleza? Agora eu faço a mesma coisa com o hidrogênio. 20 mols de hidrogênios, gurizada. 20 mols. Cada mol pesa 1. Então dá 20 gramas. Tá? Ô, gente, quanto pesa 5 mols de metano? Não pesava 80 gramas? Ô, gente, olha o cálculo estequiométrico nascendo aqui, ó. Isso aí é o cálculo estequiométrico. Para eu produzir 80 gramas de metano, eu vou ter que usar 60 gramas
de carbono e 20 gramas de metano, de hidrogênio. Então, a gente percebe uma coisa muito curiosa, que eu queria que vocês observassem. Nós temos duas proporções aqui. Uma proporção em molécula e átomo, que é de 1 para 1 para 4, e temos uma proporção em massa, que é de 80 para 60 para 20. Tá? O cálculo estequiométrico ele se utiliza muito dessa proporção em massa. Tá? Então, para cada 80 gramas do nosso metano, a gente usa 20 gramas de hidrogênio e 60 gramas de carbono. Tá? Beleza? Perguntas, gente? Senão vocês podem tirar print para a gente seguir para a próxima questão. Questão 3. Aqui já é uma questão de vestibular. De vestibular. Então, ele vai te dar uma historinha por trás. Não vai perguntar seco. Quantos mols tem 1 quilo? Tá? Ele vai te dar uma historinha, você vai ter que usar um raciocínio e aí fazer a questão. Posso sim. Posso sim. Posso sim. Pode tirar print aí, tá? Questão 3. Em uma pessoa adulta com massa de 70 quilos, há 1,6 quilos de cálcio. Qual seria a massa dessa pessoa em quilos se a natureza houvesse, ao longo do processo evolutivo, escolhido o bário no lugar do cálcio? Olha que pergunta estranha. Aí ele deu as massas, tá? Deixa eu só fazer um comentário aqui. Aqui, ó, onde está esse 5, na verdade é igual. Peraí, deixa eu corrigir, então. É assim, ó. Cálcio igual a 40 e bário igual a 137. Tá? Talvez alguns de vocês já tenham visto essa questão em apostila. Ela dá, se não me engano, ela é da Unicamp. Tá? Bom, o que eu tenho que pensar nessa questão? Bom, imagina o seguinte, gente. Você tem uma pessoa de 70 quilogramas. Esses 70 quilogramas, ele é formado por várias coisas. Inclusive 1,6 quilogramas de cálcio. Tá. Agora imagina que ao invés de cálcio tivesse bário. Essa pessoa ia pesar mais ou menos, gente. Primeira coisa que você tem que perceber. Será que se ao invés de... Vamos supor que o cálcio é encontrado muito nos ossos, vai. Tem bastante cálcio no osso. Então imagina que ao invés de a natureza ter usado cálcio, tivesse usado bário. Nós seríamos mais pesados ou mais leves? O que vocês acham? E por quê, né? Porque tem um porquê na história. Se você não conseguir responder essa questão, você não vai conseguir fazer o exercício. Porque ela é a questão chave. Nós seríamos mais pesados. Perfeito. Por que nós seríamos mais pesados? Quem quiser desenvolver aí. Por causa da massa do bário. Tem gente escrevendo aqui. Porque, gente, cada cálcio que tiver no teu corpo, ele pesa 40. Imagina você tirar um átomo que pesa 40 e trocar por um átomo que pesa 137. Você está trocando um átomo mais leve por um átomo mais pesado. Deu para entender o lance? Então, sabe o que eu vou tentar fazer para descobrir quanto ele pesaria?
Primeiro você tem que descobrir quantos cálcio tem no cara. Quantos cálcios tem no cara? Então, primeira coisa que eu vou fazer, ó. Eu vou escrever aqui assim, ó. Quanto átomos de cálcio há no corpo? Tá. O que eu sei? Eu sei o seguinte, ó. Que se eu tiver 1 mol de cálcio, tá? Eu tenho que ter lá 40 gramas. 40 gramas. Que é a massa do cálcio. Massa molar, né? Tá. Quantos átomos eu tenho, então, se o meu amigo tem 1.600 gramas de cálcio? Evidentemente, eu estou trabalhando com grama, né? Grama, grama. Ah, mas o cara deu em quilo. Você transforma, tá? Então, o nosso N vai dar 40. Dá 1.600 dividido por 40, né? Dá 40 mols de átomos. Cara, é átomo pra caramba. São 40 vezes 600 sextilhões. É muito átomo de cálcio. Tudo bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos ver quanto pesaria esses 40 mols se fosse bário. Então agora, qual seria a massa desses mols com bário? Tudo bem? Então esse é o raciocínio que você tem que ter no exercício. Quanto que seria essa massa se fosse bário? Bom, se fosse um mol de bário, a massa seria 137 gramas. Só que lá dentro eu teria 40 mols, né? Então a massa emão. Emão igual a 40 vezes 137. Dá 5.480. Espera aí. Aqui é um ponto, gente, perdão. Ó, 5.480 gramas. Ou, né, 5,48 quilos. Cara, é bem mais pesado, hein? Tá bom? Agora vamos calcular a massa final do cara? Massa final. Quanto ele pesaria, vai? Bom, o cara pesa 70. Você vai tirar o bário. Olha lá. Eu vou tirar o bário não, perdão, desculpa, gente. Você vai tirar o cálcio, que era aquela massa de 1,6 quilogramas, e vai colocar no lugar dele o bário, 5,48. Tá? Subtrai 1,6, soma 5,48, ó, já estão fazendo a conta aqui. 73,88. Tá? Dá uma conferida aí se a conta é essa. Se não for, me corrijam. Massa final, 73,88. Tá bom? Questãozinha diferente, né? Você vê, é um conceito de mol, mas é uma historinha por trás. Geralmente, quando cai, é assim que cai. Tá? Então, você tem dois trabalhos, né? Você tem o trabalho de entender a questão e armar as regras de 3. Próxima, vamos fazer então aí a próxima questão, número 4. Questão número 4. A questão número 4, ele dá uma série de lacunas para você completar.
Completar. Nós não vamos completar todas, tá? Eu vou fazer algumas aqui, peraí. Peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui, gente. Eu acabei deixando a janela muito grande. A janela não. A tabela muito grande. Eu quero fazer conta aqui no cantinho. Aqui. Peraí que eu já volto. Peraí. Já volto aqui. Volto sim. Aqui, ó. Prontinho. Beleza. Maravilha. Tá aqui, ó, gente. Então, aqui é meio que para completar, tá? Ele te dá um dado da tabela e você sai fazendo conta. Então, esse é um exercício que eu indico fortemente para quem tem problemas com isso, tá? Porque você vai pegar traquejo, rapidez, velocidade de percepção, o que fazer, tá? Bom, a primeira coisa, uma coisa muito importante é o seguinte: para fazer essas transformações de mol para massa, de mol para quantidade de partículas, você precisa sempre ter a massa molar. Você vai mexer com massa, precisa ter a massa molar. Então, acho que a gente já pode ir colocando as massas molares, tá? Ó, 32, quem quiser ir anotando aí, tá? CO, 28, o carbono é 12, o oxigênio é 16, né? Aqui vai dar, peraí, deixa eu fazer a conta desse outro aqui. Esse aqui dá 119. O HCl dá 36,5. Tá? E o hidrogênio, 2, que é H2. Tá? Tudo bem? Agora, presta atenção, porque eu vou usar esse exercício para te ensinar um jeito de fazer a conta rápido. Porque vocês já perceberam que a regra de 3 aqui é o babado, né? A regra de 3 é o babado. Ó, aqui, aqui, aqui. No entanto, existe uma forma mais rápida de você fazer. Então, veja só. A gente sabe uma coisa. Então, vamos generalizar. 1 mol de uma substância pesa uma certa massa, não é? Por exemplo, para o oxigênio ela vale 32, para o CO ela vale 28, e assim por diante. Então, 1 mol, ele pesa uma massa que eu vou chamar de massa molar. Certo? Essa massa molar é o que varia. Tá. Um certo número N de mols, qualquer, vai pesar uma massa qualquer, não vai? Tudo bem? Percebe que eu estou montando uma regra de 3 com números genéricos? A hora que eu resolver essa regra de 3, eu vou ganhar uma fórmula de presente. Quer ver? Faz a multiplicação em cruz. Então fica assim, ó. N, que é o número de mols, né? Vezes a massa molar é igual a 1 vezes M, que é M. N vezes a massa molar é igual a massa. Então, para você não ficar fazendo esta regra de 3 infernal toda a vida, o que você pode fazer? Você pode decorar uma fórmula. Quem diria, hein? Danilo pedindo para decorar a fórmula. Mas aqui ajuda.
Você vai dizer que o número de mols, ó, isola o número de mols, é a massa do cara dividido pela massa molar. Pronto. Ao usar esta fórmula, você não precisa mais fazer a regra de 3. Por que é importante, nesse caso, memorizar essa fórmula? Porque você, muitas vezes, quando a gente chegar lá na frente, no cálculo estequiométrico, você vai ter que fazer isso 2, 3 vezes para começar o problema. Para começar. Você vai ter que pegar um monte de massa e transformar para mol. Ou vai ter que pegar um monte de mol e transformar para massa. Então, se ficar fazendo regra de 3 assim, tua prova você vai terminar nunca. Tá? Então, fica a dica. Precisou transformar de mol para massa? Usa essa fórmula. Olha como ela fica rápida, gente. Vamos lá? Vamos pegar o caso do oxigênio? O que ele quer saber? Ó, ele deu aqui. A gente sabe que a massa do oxigênio é 32, massa do O2. E ele falou que tem 0,1 mol. Lembra que 0,1 mol é 0,1 do pacote. Tem molécula pra caramba aqui dentro. Tem molécula pra caramba. Tá? Ele quer saber quantas moléculas tem e quanto pesa. Então, primeiro vamos resolver o problema da massa. Então, é um caso onde você tem número de mols e você quer passar para massa. Tá? Então, formulinha nele, ó. Número de mols é massa sobre massa molar. Certo? Tá. O número de mols eu tenho. A massa eu não sei. A massa molar eu tenho. 32. Tá? Então, a massa vale 3,2. Se você fizer por regra de 3, você vai chegar exatamente no mesmo valor. 1 mol está para 32, 0,1 está para x. Né? Imagina essa regra de 3 aqui, ó. Olha para a regra de 3 aqui em cima, ó. 1 mol está para 32, assim como 0,1 está para m. Você vai chegar no mesmo valor, tá bom? Beleza, gente? Tá. Agora, tem uma outra coisa que eu quero. Então, aqui, ó, eu já sei que eu tenho 3,2 gramas. Tá? Tranquilo? Agora, eu quero saber quantas partículas tem ali. Por que ele está usando o termo partícula? Nesse caso, partícula é a mesma coisa que molécula, né? Quantas moléculas tem? Gente, essa conta você faz ela bem tranquila. Ó, se lá dentro tivesse 1 mol, ali dentro teríamos 6 vezes 10 a 23. Professor, ele vai ter que dar esse número, claro. Você já sabe de cabeça, né? Mas ele vai dar. 1 mol tem isso. Certo? Agora, olha que interessante, né? Eu estava fazendo aqui, me veio uma coisa na cabeça. Falei, vou compartilhar com vocês. 1 mol de moléculas são 600 estilhões, né? Tá. Você concorda que isso tudo pesa 32 gramas? Você pode trazer a massa para brincar aqui, não é? Tá bom, agora vem aqui. Quantos mols tem na tabela? 0,1. Não é? Qual é a massa disso aqui, gurizada? Não é 3,2? Faz sentido a massa ser 3,2? Faz, né? Se você tem 10 vezes menos de mols, então tem que pesar 10 vezes menos 1 mol, né? Quantas moléculas tem ali, gente? Vê se vocês conseguem fazer essa conta de cabeça. Tenta perceber de cabeça quantas moléculas tem ali. Deixa eu ver, estão respondendo aqui.
tem que ser 10 vezes menos. Ó, uma pessoa respondeu assim: 0,6 vezes 10 a 23. Ou a outra pessoa respondeu 6 vezes 10 a 22. Dá na mesma. Ela tem que, gente, tem que ter uma proporção mantida. Ó, percebam o seguinte, gurizada. Esse número aqui de baixo em amarelo, ele é o de cima dividido por 10. A massa também é a de cima dividida por 10. Então, o número de moléculas tem que ser o de cima dividido por 10. Ou seja, ali tem que ter 10 vezes menos moléculas. Então, tem que ter, peraí, 0,6, 10 a 23. Que foi o que uma pessoa respondeu aqui. Tá? Ou, se você quiser como a outra pessoa respondeu, se você quer ficar fera de cálculo estequiométrico, você tem que saber fazer isso. Nós estamos fazendo isso com uma molécula, percebe? A gente vai fazer isso numa reação química. Você vai deitar, já falei para vocês isso, tá? Aí, o que você vai fazer nos outros? A mesma coisa. Faz com o CO. Percebe que no CO, o que ele fez, ó, no CO? Ao invés dele dar um número de mols, que nem o O2, ó, ele deu o número de moléculas. Alguém poderia me dizer de cabeça quantos mols tem aqui, ó? Aqui. Tenta fazer de cabeça essa conta. Quantos pacotes tem aqui? Peraí que estão respondendo aqui. Ah, boa, boa. 10 mols. Exato. Olha como você começa a fazer de cabeça. Ó, 10 mols. Quanto vai pesar isso, gente? Se um mol pesa 28. Um mol, que é um pacote, né? Ele pesa 28. 10 mols vai pesar isso, 280. Sacaram? A gente vai ficando rápido. Tum, tum. Você não vai mais precisar fazer tanta regra de 3. Tá? E assim vocês vão completando, tá bom? Beleza? Tá aí, então, a questão número 4. Se não me engano, gurizada, é essa questão que está com problema no material de vocês. Essa questão ela está com o número 3. Ela vem depois da 3, então ela tá com o número 3 também. Então, todas as numerações, se vocês compararem daqui para frente, vão estar diferentes. Tá? Beleza. Vamos lá, então. 5. 5. Quantas moléculas de cloro há em 21,3 gramas de gás? Cloro é um gás, tá? Cloro é um gás. Então, imagina um balão. Imagina um balão. Opa, peraí. Imagina um balão, tá? E aqui dentro tem cloro, gás cloro. O gás cloro é um gás bem curioso, tá? Ele é um gás bem venenoso, bem tóxico. E ele é verde, galera. Então, quando você aprisiona, por exemplo, cloro num recipiente de vidro, você vê uma nuvem verde ali. Que é o peido do Lanterna Verde, tá ligado? Puta piada de Sheldon, né, cara? Pelo amor de Deus. Tá, então ele fala assim, olha, aqui tem uma massa de 21,3 gramas. Quantas moléculas tem ali? Quantas moléculas tem ali? Tudo bem? Gente, deixa eu voltar um pouco o slide aqui. Dá uma olhada nessa linha aqui, ó. Ó, 1 mol de O2 tem 6, 10 a 23 moléculas que pesa a massa molar. Sim? Você concorda que essa linha ela é adaptável para qualquer substância?
Ele é adaptável para qualquer substância, gurizada. Então, eu vou fazer essa linha aqui para o cloro. Olha o que eu vou escrever para o cloro aqui, ó. Vamos lá. Eu vou escrever assim. 1 mol de moléculas tem que ter 6, 10 a 23. Sempre, né? E no caso do cloro, ela vai pesar uma massa, né, que a gente costuma chamar de massa molar. Então, isso aqui tem que estar na tua cabeça, esse esquema. Essa massa para o cloro Cl2, ela vale 73 gramas, tá? Quem me dá isso? A tabela periódica. Você viu que nos exercícios que eu coloquei aqui na aula, né, gente, eu nem fiquei colocando massa molar, tá? Eu sempre vou falando, olha, a massa molar vai ser dada, ela vai ser dada. Por exemplo, o Enem, ele dá a massa prontinha já, 72 gramas, 73. Tem vestibular que ele dá a massa do cloro, do átomo. Então, você teria que multiplicar por 2, tá? Gente, agora eu consigo responder a pergunta? Olha a pergunta que ele faz aqui em cima primeiro, ó. Quantas moléculas tem em 21,3 gramas? Eu vou fazer uma regra de 3, ó. Eu vou escrever assim, ó. Quantas moléculas tem em 21,3? Você percebe que quando você escreve essa linha em branco, ela vai te abrir várias possibilidades de regras de 3? Mol com massa, mol com molécula e massa com molécula. Nesse caso, ele me deu uma massa e quer saber quantas moléculas tem ali, tá? Então, eu vou resolver esse pedaço aqui, ó, gente. Eu vou resolver esse pedaço aqui, ó, da regra de 3. Percebe que no fundo, isso aqui é uma aula de proporção? Né, ó, gente, massa, para pensar um pouquinho na matemática da coisa, tá? Esquece um pouco a química. A gente fica tão imerso no mol que às vezes se eu pensar na matemática fica mais fácil. Gente, quanto mais molécula eu tenho, mais pesado é. Então, a quantidade de moléculas e a massa, elas são grandezas diretamente proporcionais. Por isso eu faço regra de 3 toda a vida. Certo? Estou trabalhando com grandeza diretamente proporcional. 71, deixa eu ver se é 71. Ah, é verdade, né? É 35,5. Eu estava achando que era 36,5. Eu fiz a conta com o número errado, gente, perdão. Muito obrigado, tá? Aqui, ó. É 71, tá, gurizada? Eu botei 30, na minha cabeça eu fiz com 36,5, por isso que deu errado. Tá. Então vamos lá. Aí, se você for bom de matemática, você consegue até pensar o seguinte, ó. Quantas vezes o número 21,3 é menor que 71? Isso é mais difícil, tá? Se você não conseguir perceber isso, você faz a regra de 3 daquele jeito convencional, tá? Então, se a gente for resolver do jeito, né, padrão, né, fazer a regra de 3, vai ficar assim, ó. X, vê se você concorda, isola o X, né? X igual a 21,3 vezes 6, 10 a 23 dividido por 71. Agora eu vou fazer uma malacagem aqui, ó. Em vez de escrever 71, olha como eu vou escrever. Perceberam isso?
Por que que eu escolhi fazer isso? Porque ao fazer isso, eu consigo perceber que o 21,3 é divisível por 7,1. Só que dá 3, não dá, ó? Ó, 3. Então, quantas moléculas eu tenho ali? X igual a 3 vezes 6, 18, vezes 10 a 23 dividido por 10 a primeira, dá 10 a 22. Moléculas. Aí. Esse é o número de moléculas. Cara, é molécula pra caramba, né? Tá? Aí, na sequência, ele faz uma segunda pergunta. Se todas as moléculas de cloro se dissociarem, dando origem a átomos, quantos átomos eu teria? Imagina que essas moléculas agora vão quebrar. Molécula, esse termo dissociar aqui, ele está sendo usado no sentido de que a molécula vai quebrar. Quebrou. Se todas as moléculas quebrarem, quantos cloros eu vou ter ali? Deu para entender o lance? Gente, é muito simples, ó. Uma molécula de cloro, ela contém 2 átomos de cloro. Né? E aí a gente percebe uma coisa muito chata na química, né? O nome cloro, ele vai ser usado para o átomo ou para a molécula. Isso acontece com alguns elementos, com oxigênio, nitrogênio, né? Enfim, tá? Agora, quantas moléculas eu tenho lá dentro, gurizada? Eu tenho este tanto de molécula. Ou seja, eu tenho 18 vezes 10 a 22 moléculas. Então, eu vou ter quantos átomos? Y. Chama de Y, né? Você já chamou de X ali em cima. Então, se você conseguir perceber isso rápido, você faz de cabeça essa conta. Cada molécula tem 2 átomos. Então, quantos átomos eu teria ali se as moléculas todas se quebrarem? 36 vezes 10 a 22 átomos. Tá? Percebam uma coisa. Presta atenção nesse número aqui, ó. E nesse número. Ele é o dobro, ó. Faz todo sentido ser o dobro, não é? Faz todo sentido. Por quê? Porque em cada molécula tem 2 átomos, ó. Tá? Beleza? Tá aí, então, a questão número 5. Podem tirar print, gente, para a gente passar para a próxima. Questão 6. Uma questão chata. Considere 2 amostras, cada uma com 100 gramas de óxido de magnésio e NaCl. Peraí. Aqui faltou o nome da outra, né? Tudo bem, vai. Então eu tenho 100 gramas de MgO e tenho 100 gramas de NaCl. Tá. Pergunta: em qual das amostras há maior quantidade de matéria? Ou seja, onde tem mais mols? Tá? Aqui é um momento muito interessante de você usar a fórmula de novo. Tá? Ó, o que eu vou ter que descobrir, né? A massa molar do NaCl e a massa molar do MgO.
tá? E aí eu consigo provar. A massa molar do NaCl, gente, se você procurar na tabela, ela vai dar 58,5 gramas por mol. Tá? A massa do MgO vai dar 40. Tá? Essas são as massas. Beleza. Para nossa sorte, a massa do MgO é igual à massa do NaCl, não é? Não a massa molar, mas a massa que ele deu na questão. Então, para pensar comigo aqui, ó, já respondendo o item A. O número de mols de uma coisa não é a massa sobre a massa molar? Concorda? Se os dois têm a mesma massa, ó, os dois têm a mesma massa. Então, nessa fração, o numerador é o mesmo. Concorda? Ele é o mesmo. Então, o número de mols ele vai depender de quem? Da massa molar. Gente, aquele cara que tiver maior massa molar terá menos mols. Isso porque os dois têm a mesma massa. Tá? Os dois têm a mesma massa. Se os dois não tivessem a mesma massa, você teria que fazer as contas para conferir. Então, eu posso escrever assim, ó. Como as massas são iguais, podemos afirmar que aquela substância de menor massa molar apresentará maior número de mols. Apresentará menor número de mols. Tá? Por exemplo, para quem eventualmente for fazer uma prova uma prova discursiva, o examinador aceita esse tipo de coisa, ó. Menor massa molar, maior número de mols? Aceita, tá? Aceita. Você pode responder assim que não tem problema. Então, se eu fosse responder, a não ser que você queira optar por calcular, né? Você só pode calcular os números de mols. Também é uma outra forma de justificar, tá? Maior número de mols. Então, quem tem menor massa tem maior número de mols, tá certo. Tá, ó. Porque ele quer saber, por isso que eu troquei para ficar igual a pergunta, o desenho, ó. Ele quer saber qual tem mais número de mols. Maior. Certo? Tá. Quem tem maior N? Quem tem maior N é quem tem menor massa molar. Tá? Então, eu troquei o desenho para ficar igual da pergunta. Daí eu escrevi aqui, ó. Como as massas são iguais, ou seja, como essa massa, né? Elas são iguais. Podemos afirmar que aquela substância de menor massa molar, aí aqui, ó, menor massa molar, apresentará... agora a gente descobriu onde está o teu erro que você estava falando aqui. Agora, ainda bem que eu estou lendo aqui, Gu. Obrigado. Thank you. Maior. Aí foi. Obrigados. Tá? Em qual amostra tem mais íons? Gente, a resposta é meio óbvia também.
Em qual substância tem mais íons? Onde tem mais mols. Onde tem mais mols. Quanto maior o número de mols, mais íons eu tenho. Tá? Item B, ó. Por que eu posso afirmar isso de maneira tão tranquila? Porque cada partícula de MgO contém 2 íons. Cada partícula de NaCl contém 2 íons. Tudo bem? Então, as partículas em si, elas têm sempre, cada uma, um par de íons. Então, aquela que tiver mais mols terá mais íons. Então, ó, quanto maior o número de mols dos compostos, opa, aqui é no singular, perdão. Quanto maior o número de mols da substância, vírgula, maior a quantidade de íons. Então, assim, né, resumindo, vou colocar as respostas aqui bem sucintas, ó, A e B. Em qual das amostras há mais mols? Na amostra de MgO. Onde tem mais íons? Também na amostra de MgO. Tá? Porque tem mais MgOs do que NaCls. Né? É mais ou menos essa a ideia. Por que tem mais? Onde tem mais íon? No MgO. Por quê? Porque tem mais MgOs dentro de 100 gramas do que NaCls dentro de 100 gramas. Tá? Esses exercícios eles têm por objetivo mesmo complicar o que parece não ser tão complicado, tá? Para a gente ir acostumando a nossa cabeça. Tá? Beleza? Podem tirar print para a gente passar para o próximo. Sete. O ácido acetil salicílico, aí você já nota que ele deu a fórmula, tá? Ele deu a fórmula. O ácido acetil salicílico é o princípio ativo de muitos medicamentos destinados ao alívio da dor, da febre e de inflamações. Considere um comprimido de 500 miligramas contendo 36% em massa de ácido acetil salicílico. Determine a massa, faltou um M aqui, ó. Tá? Faltou um M. A massa em gramas de ácido presente no comprimido. Item B, a massa molar do ácido. Item C, a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols de ácido acetilsalicílico. E D, o número de moléculas. Então, é o padrãozão. Né? Quanto tem de massa, quanto a massa molar, quantos mols tem, quantas moléculas tem. Tá? Só trocou a substância. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Vamos responder o item A, porque o item A ele não envolve química, ele envolve matemática. Né? Item A, ó, o comprimido, ele pesa 500 miligramas. Portanto, eu posso dizer que a massa dele é 100%. Tudo bem? 500 miligramas, 100%. Ok. Qual é a massa de 36%? Essa massa é a massa do ácido salicílico. Tudo bem? Beleza? Só um minutinho.
Pronto, desculpa aí, gente. Vamos lá. Então, M vai dar 0,36 vezes 500, né? Que seria 36%. Dá 180. 180. Chatinho, né? Não tinha chata. Miligramas. Tá? Tranquilo? Item B. A massa molar do AAS, que é o ácido acetil salicílico. Gente, ele deu a fórmula. Ó, C9H8O4, certo? Então é C9, 9 vezes 12, carbono, mais 8 hidrogênios, 8 vezes 1, mais 4 vezes 16. Tudo bem? Somadas as massas, deixa eu ver quantos que dá isso. Confere aí a conta para mim, eu acho que deu 180. Se tiver errado, vocês me chamem. 180. Tá. O que eu vou fazer com esse 180 agora? Então, 180 gramas por mol, né? Tudo bem? Beleza? Tá. Agora, item C. Quantos mols tem ali? Agora eu vou escrever aquela linha mágica. Eu vou escrever assim, ó. 1 mol de moléculas contém 6, 10 a 23, não é verdade? E essas moléculas pesam todas juntas 180. É claro que quando você tem prática, você não precisa escrever a linha inteira. Você escreve aquilo que te interessa. Tá? Veja, um mol contém 6, 10 a 23, que contém 180. Tá. Gramas. Ele quer saber quantos mols tem no comprimido. Quanto tem de ácido acetilsalicílico no comprimido? 180. Cuidado agora, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Ó. Tá? Miligramas. Então, quer dizer, eu nem precisava ter escrito isso aqui, ó. Ó. Sacaram a parada do negócio? Quando você adquire prática, você já escreve a regra de 3 que te interessa. 1 mol, 180 gramas. Quantos mols eu tenho em 180, 10 a menos 3. Tá? Então, o N vai dar 180, 10 a menos 3, dividido por 180. Então, vai dar 10 a menos 3 mols. Quer dizer, o que é 10 a menos 3 mol, né? Se você quiser colocar em vírgula, seria 0,001 do pacote. 0,001 do pacote. É o milésimo do pacote. 10 a menos 3 mols é 1000 vezes menor que 1 mol. Tá? Isso é o item C. Item D. Quantas moléculas tem ali dentro? Ora, gente. Ora, gente. Se lá dentro tivesse 1 mol, nós teríamos 6, 10 a 23. Só que lá dentro eu tenho 10 a menos 3 mols, né?
Você vai ter X. Olha lá. Eu só estou pegando o valor obtido no item C e transformando ele para número. 0,001 pacote, né? Quanto dá isso? 6 vezes 10 a 20. Seis vezes 10 a 20 moléculas. Tá bom? Tudo bem, gurizada? Certo? Maravilha. Podem tirar print para a gente ir para a próxima. Historinha. Historinha. A questão 8, que no material de vocês deve estar como número 7, por causa daquela numeração errada lá que eu falei para vocês. Vamos lá. O Brasil é pioneiro na utilização de álcool etílico. C3, aliás, C2, H8O, H6O, como biocombustível. É o etanol, né? O etanol. Vamos desenhar ele aqui, ó. CH3, CH2, OH. C2H6O. Suponha que um veículo apresente um consumo de 10 km por litro. Então, ó. 10 km para 1 litro. Já vai colocando tudo que você pode transformar em regra de 3. E ele percorreu 400 quilômetros. Então, ele andou uma distância de 400 quilômetros. Aí. Densidade do álcool. Ele deu ali a densidade. Tá? Aí, uma coisa importante sobre a densidade, gurizada. A densidade do álcool, ele deu em grama por centímetro cúbico, né? Graças a Deus, é a mesma coisa que grama por ml, tá? Seria melhor a gente trabalhar com ml aqui, porque o volume está em litro, tá? Então, se precisar usar densidade, a gente vai usar ela assim. Bom, item A. Quantos litros de combustível o veículo consumiu? Super simples, né? Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Então, item A. Olha, para 1 litro, ele faz 10 km. Qual é o volume de litros para 400 km? Então, o volume de litros vai dar 40 litros. Tá? Item B. Qual a massa de etanol correspondente ao volume calculado na questão anterior? Quer dizer, esse volume aqui, ó, esse volume, ele tem uma massa. Qual é a massa dele? Agora eu vou usar a densidade. Se você gosta de fórmula, usa fórmula. Se você gosta de regra de 3, usa a regra de 3. Eu prefiro usar a regra de 3. Então eu vou dizer assim, ó. A densidade do combustível é 0,8 gramas por ml. Ou seja, cada 1 ml de etanol pesa 0,8 gramas. Certo? Só que eu consumi 40 litros. Então, eu consumi 40 mil ml. Uma massa M. Beleza? Então, vai dar 3.200 gramas, ou 32 quilos.
32 quilos. Tá? Item C. Quantas moléculas são consumidas? E no item D, qual a quantidade de matéria? Vamos fazer as duas juntas? A C e a D? Né? Para eu fazer a C e a D, eu vou escrever aquela linha master, aquela linha principal. Então, o que, que eu sei sobre o etanol? Eu sei o seguinte, ó, que 1 mol de etanol tem uma massa molar. Se alguém quiser ir calculando a massa molar para mim aí, já agradeço. 1 mol tem uma massa molar. E eu sei que ali vai ter 6, 10 a 23 moléculas. Tá? O que vai variar ali é a massa molar, né? Isso, boa, obrigado, valeu. Thank you so much. Ó, thank you very much, muito obrigado. 46 gramas. É a massa molar do nosso querido. Tá? Agora, com essa linha, você responde a pergunta que ele quiser. Vamos lá, vamos responder o item C? Quantas moléculas tem? Foram consumidas? Olha, o que, que eu sei olhando para a linha mestre? Que 46 gramas são 6, 10 a 23. Certo? Só que quanto é que eu gastei de álcool para viajar? 32 quilogramas. Ou 3.200, 32 mil gramas. Então, ó, se 46 gramas corresponde a 6, 10 a 23, 32 mil vai ter um número de moléculas N. Ali. Tá? Aí é conta, né, gente? Não tem muito o que fazer. É conta. Então, o nosso N vai dar... Eu vou fazer na calculadora aqui, tá, gente? Não vou ficar perdendo muito tempo escrevendo conta, não. 32 vezes 6 dividido por 46. Olha, deu 4,17 vezes 10 elevado a 26. Tá aí. Tá? Eu acho que a conta é essa. Fica 32 vezes 6 dividido por 46. Dá 4,17. E aí as potências também, né? 10 a terceira com 10 a 23. Aí no item D, eu vou fazer quase a mesma coisa. Só que eu vou escrever assim, olha a diferença. Porque a pergunta é um pouquinho diferente, né? No item C, ele quer quantas moléculas. Agora ele vai querer quantos mols. Então eu vou escrever assim, ó. 1 mol de etanol pesa 46. Quantos mols são 32 mil? Então, esse exercício ele mostra para a gente, no item C e no item D, né? O item A e B é mais matemática, assim, conceito mais geral. Mas no item C e no item D, o exercício mostra que eu posso trabalhar com o mol pacote, ou seja, usando a palavra mol, ou eu posso trocar a palavra pelo valor, 6, 10 a 23. Tudo vai depender da pergunta, né? Quando é que você vai trabalhar com a palavra mol? Quando ele te perguntar quantos mols tem ali, que é o item D. Né? Quando é que você vai trabalhar com o mol aberto? É quando ele perguntar quantas moléculas, quantos íons, quando ele te pedir as unidades, qual o número de unidades, aí eu abro o número, tá? Tudo bem?
também isso é uma coisa que gera um pouco de dificuldade na galera que está começando a trabalhar com mol. Tá? Vamos para a próxima questão, questão número 9. Podem tirar print aí, se já se quiserem, fiquem à vontade. Já vou meter aqui a questão 9. A dose diária recomendada de cálcio para um adulto é de 1.000 miligramas. Esse 1 ficou na linha de cima aí, é 1.000 miligramas. Então, ó, uma pessoa precisa de 1.000 miligramas de cálcio para um dia. Tá aí. Suponha que um certo suplemento nutricional à base de cascas de ostras seja de 100% de carbonato de cálcio. Então, eu vou tomar carbonato de cálcio. Então, quando eu tomo carbonato de cálcio, eu estou tomando cálcio junto. Não é cálcio puro. Você está tomando cálcio, carbono e oxigênio. Tá? Se um adulto tomar diariamente 3 tabletes deste suplemento de 500 miligramas cada, qual a porcentagem de cálcio da quantidade recomendada que essa pessoa vai ingerir? Então, tipo assim, ele precisa ingerir 1.000 por dia. Se ele tomar o suplemento, quantos por cento ele já está tomando de cálcio do que ele precisa? Essa é a ideia da questão. Então, o nosso problema agora é descobrir o seguinte. Né? A primeira coisa que a gente descobre aqui, que é bem rápido de descobrir, é o seguinte. Eu tomo em um dia 1.500 miligramas de KCO3. Você está tomando 3 tabletes por dia. Certo? Cada tablete tem 500 miligramas. Então, você está tomando 1.500 miligramas. Tá certo? Tá aí, beleza. Agora, aqui dentro desses 1.500 miligramas, você tem um pouquinho de cálcio, tem um pouquinho de carbono e um pouquinho de oxigênio. Vocês lembram que a gente fez aquela proporção no metano? Que em 80 gramas de metano... Deixa eu voltar aqui no slide. Eu quero que vocês percebam que é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, ó. Ó. Opa, calma aí, voltei demais. Aqui, ó. Olha para essa linha aqui, ó, gurizada. Aqui, ó, perdão, desculpa. É aqui, ó. Olha para essa linha aqui, ó. A gente conseguiu fazer isso aqui para o metano, não conseguiu? Se eu conseguir fazer isso para o metano, eu tenho que fazer a mesma coisa para aquele KCO3 ali chato. Tudo bem? Então, esse exercício é bem legal porque ele vai fixar esse conceito de novo. Tá? Vamos trocar ali. Espera aí. Aqui. Ai, não, perdão. Então, olha só. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa molar desse maluco aqui. Tá? Então, vamos começar. Primeiro, massa do cálcio, 40. Mais. A massa do carbono, 12. E a massa do oxigênio é 3 vezes 16. Tá aqui. Tudo isso junto vai pesar a massa molar do negócio, certo? Que vai dar 100. Então, olha só o que eu vou escrever agora, gurizada. Eu vou dizer assim, ó, que 1 mol de KCO3 pesa 100 gramas. Não é mesmo? Tá. E aqui dentro eu tenho 40 gramas de cálcio
eu tenho 12 gramas de carbono e tenho 48 gramas de oxigênio. 16 vezes 3. Isso é uma proporção e ela é fixa. Ela é fixa. Tudo bem? Tá, mas o cara não vai tomar 100 gramas de casca de ostra. O cara não vai encher o rabo de casca de ostra. Ele tomou 3 tabletes. Gente, 3 tabletes tem 1.500 miligramas, não é mesmo? Então tá bom. Agora presta atenção nessa parte aqui da regra, ó. Em 100 gramas de KCO3, eu tenho 40 de cálcio. Eu preciso disso aqui. Essa proporção ela tem que ser mantida, não importa quanto você tome do negócio. O Dalton já tinha descoberto que na formação de uma substância, proporções são fixas. Então, se eu comer 1 quilo do negócio, eu estou comendo dentro desse 1 quilo, tem que ter uma quantidade de cálcio que é de 40 para cada 100. É a proporção. Com o carbono também, com o oxigênio também, só que no caso a gente está olhando para o cálcio, que eu quero saber quanto ele precisa ingerir de cálcio. Então, ó, vamos colocar aqui assim, ó, 1.500 miligramas, você vai ter uma massa M. Cuidado que aqui eu estou usando a massa em gramas. Essa massa que está em amarelo, 1,5 G, é a massa em gramas, tá? Não é em miligramas. Beleza? Então, essa massa vai dar Mzinho igual a 40 vezes 1,5 dá 60 por 100 dá 0,6 gramas de cálcio. Isso é quando ele ingere de cálcio, só o cálcio, né? Quando ele toma lá os 3 tabletes. Tá? Ô, gente, 0,6 gramas de cálcio não são 600 miligramas? Futuros médicos aí. Tem muito medicamento que vem em miligrama na embalagem, né? Ah, não sei, sei lá, antibiótico, vai, amoxicilina, 800 miligramas. 800 miligramas cada cápsula tem 0,8 gramas do medicamento. O resto é injeção, tá? Quanto ele precisa ingerir por dia? Ele precisa ingerir 1.000 miligramas. Volta aqui, ó. Volta aqui, ó. Então, ele está ingerindo, gente, 60%, ó. 1.000 miligramas por dia é a quantidade total, olha aqui, é a quantidade total que ele tem que ingerir. Qual vai ser a porcentagem que ele está ingerindo se ele ingerir 600 miligramas? Captaram? Terceira regrinha uma segunda regrinha de 3. Então, vai dar 60%. Tá? O ideal é que regras de 3 como essas aqui, ó, sejam feitas de cabeça. Tá? De cabeça. Para você poupar tempo na hora da prova. Tá, você já viu que deu 600 miligramas. Já sabe que ele precisava ingerir 1.000. Puta, 600 miligramas é 60% de 1.000. Acabou. Tá? Eu estou fazendo passo a passo aqui, mas essas coisas com o tempo você vai adquirindo rapidez. Beleza? Então, aí então a questão número 9. Vamos para a questão número 10, que no material de vocês deve estar como número 9. Podem tirar print. Essa questão, gente, ela é de vestibular, só que eu transformei ela em discursiva. Ela era uma questão de alternativa. Tá? A única coisa que mudava era o comando, né?
Das alternativas abaixo, qual é aquela que apresenta a porcentagem de cálcio ingerida? Era assim a questão. Então, essa questão e a outra também, aquela do bário, né? A da vitamina C também era uma questão de vestibular, tá? Essas questões, elas são de vestibular, só que elas são questões mais curtinhas, né? O assunto mol, só ele, mol, ele não cai muito no Enem. O Enem cobra cálculo estequiométrico. Quer dizer, o pré-requisito é mol, né? Então, quer dizer, ao cobrar cálculo estequiométrico, você tem que saber mol, tá? Dez. Uma molécula de, aliás, considere uma amostra de glicose que contém 1,5 10 a 22 carbonos. Veja, ele me deu só o número de carbonos. Claro que lá dentro não tem só carbono, né? Tem todas as moléculas juntas ali, com hidrogênio, oxigênio. Item A. Quantos hidrogênios tem que ter lá dentro? Então, vamos lá. Eu quero quantos hidrogênios, né? Então, o que eu sei? Que, se você olhar para a molécula, para a fórmula da glicose, C6H12O6, você vai perceber que para cada um átomo de carbono, você tem 2 átomos de hidrogênio. Isso para uma molécula. Então, gente, com certeza, o número de hidrogênios ali dentro tem que se manter nessa proporção para o carbono. Então, quer dizer, se eu tiver lá dentro 1,5 vezes 10 a 22 átomos, que é átomo pra caramba, de carbono, quanto você vai ter de hidrogênio? X, o dobro. Ok? Tá. Item A já era. Item B. Quantas glicoses tem? E agora, gente? Quantas glicoses tem? Olha, a gente pode usar o mesmo raciocínio do item A. No item A, eu pensei que cada carbono tem que estar acompanhado por 2 hidrogênios, porque eu me baseei na fórmula C6H12. Agora eu posso pensar o seguinte, ó. Se lá dentro eu tiver uma molécula de glicose, certamente você vai ter lá dentro 6 carbonos. Porque a fórmula é C6. Para cada molécula que eu tiver lá dentro, eu tenho que ter 6 carbonos, certo? Beleza? Ah, então tá bom. Se para cada molécula eu tenho que ter 6 carbonos, veja. Opa. Quantas moléculas eu vou ter lá dentro, já que eu tenho 1,5 vezes 10 a 22 carbonos? Tá? Beleza? Então, o N vai dar, gente, 15, 10 a 21. Vou jogar a vírgula para o lado, tá? Ó, sobre 6. Só para ficar fácil de fazer a conta. Em vez de escrever 1,5, 10 a 22, eu ponho 15, 10 a 21. Tá? 15 dividido por 6 dá 3,5, 3,2, dá 2,5. Então, nós temos aqui, eu acho, que é 2,5 vezes 10 a 21 moléculas.
Então, a gente está usando o mesmo raciocínio para responder os itens A e B. Só que no item A nós fizemos uma proporção de átomo para átomo, e no item B a gente colocou átomo para molécula. Por causa da pergunta, né? A pergunta que está norteando isso. Tá? Então, o que a gente está vendo na aula, né, para tentar organizar o raciocínio, é o tanto de pergunta diferente que ele pode te dar, usando basicamente mol e massa. Né? C, qual a quantidade de matéria em mols? E depois a massa, no item D. Então, para responder o item C e o item D, nós vamos fazer a nossa linha mestre. A nossa linha mestre para a glicose. Então, vamos lá. 1 mol de moléculas pesam uma coisa chamada massa molar. Espera aí. E aí, quem vai calcular agora? Enquanto eu vou enrolando aqui. 1 mol de moléculas vai pesar a massa molar. E essa massa molar vai ter lá dentro 6, 10 a 23 moléculas. Tá? Olha lá. Tá bom? Essa massa aqui, tá? Já entendi o recado. Calcula você. É 180 gramas. Deixa eu fazer o risquinho aqui, só para, tipo, como se fosse uma regra de 3, ó. Tá aqui. Tá? 1 mol pesa 180, que tem 6, 10 a 23 moléculas. Tá? E tem C. A pergunta é, quantos mols eu tenho? Então, olha o que eu vou fazer, gente. Eu sei que se eu tiver 1 mol, eu tenho ali 6, 10 a 23. Tá? Só que lá dentro do nosso recipiente, de acordo com o item B de bola, nós temos isso, ó. Então, quantos mols eu teria para 2,5, 10 a 23 moléculas? Continha chata essa, hein? Acho que não vai dar exata. Eu vou ter que arredondar. 2,5, 10 a 23. Sobre 6, 10 a 23. Tá? Tudo bem? Eu vou cortar o 10 a 23 com 10 a 23. Então, o N vai ficar 2,5 dividido por 6. Dá 0,41 aproximado. Tá? Item D de dado. Quantos gramas tem ali? Agora eu vou usar... Eu posso... Para eu não ficar fazendo conta com um número muito grande, vê se você concorda comigo. Eu posso usar o resultado do item C para fazer o item B. Tá bom? Para eu não ficar trabalhando com esses números muito monstros. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uma nova regra de 3 assim, ó. 1 mol pesa 180. Agora eu vou trabalhar com a massa. Né? A pergunta é qual a massa? Se um mol pesa 180, quanto pesa 0,41 mol? Se você quiser, você pode usar a fórmula também, tá? Número de mols é massa sobre massa molar. Tá? 21, deixa eu ver se é 21.
É 21, né? Então, peraí. Muito obrigado por alguém ter percebido aqui, ó, gente. Eu cometi um erro de matemática. Na verdade, não foi um erro de matemática, foi uma distração. Aqui, ó, é 21, ó. Obrigado, viu? 21. Então, muda algumas coisas aqui. Ó, pronto, corrigi, tá? Agora, a conta vai ficar menor ainda, tá? Essa conta vai ficar 0,41, 10 a menos 2 mols, tá? Quem me alertou aí, tá? Dá uma conferida agora. Ó, já tinha outra pessoa, ó, já tinha um pessoal falando aqui também, né, do 10 a 21. Acho que agora foi. Confere para ver se a conta de vocês está batendo. Aí eu posso escrever isso aqui assim, ó. Eu posso escrever que o n é igual a 4,1, 10 a menos 3 mols, tá? Então, por causa do item C, eu vou ter que refazer aqui essa regra de 3 aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui, ó. Tá? Vai ficar 4,1, 10 a menos 3. Bom, tá? Olha, se eu não fiz conta errada aqui, que eu tô cansado já, né? Já tá meio tarde. A minha conta deu 0,738 G, tá? Existe a possibilidade de eu ter feito a conta na calculadora e errada, tá? 0,738 G. Tranquilo, galera? Perguntas? Perceberam que o negócio é meio punk, né? Galera, eu vou fazer o seguinte, como a gente está com 15 minutos de aula, nós temos ainda o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. É muita questão para fazer ainda. Então, como eu não vou correr, como de sempre, né, de praxe, eu vou encerrar a aula por aqui e a semana que vem a gente retoma fazendo essa parte de exercícios, tá? E aí, terminando essa parte de exercícios, a gente segue o conteúdo. Pode ser? A gente já está meio cansadinho, eu tô vendo também que tem um pessoalzinho saindo da sala já. Então, para eu não ficar sozinho aqui, né? Eu vou terminar a aula antes, né? Senão eu vou ficar sozinho. Tudo bem? Tranquilo?